Vamos lá então, eu sou o Dr. Lee, eu sou médico e eu queria discutir com você hoje o que faz uma pessoa ser excepcional, de verdade. Quer dizer, claro que para cada profissão, para cada área do conhecimento, a gente vai ter aquele estereótipo de pessoa excepcional, né? Então, na medicina, que é a minha área de atuação, a gente tem a imagem, né, de um médico excepcional ser aquele que consegue fazer qualquer diagnóstico, que acerta, tem os tratamentos perfeitos, que tem as condutas inquestionáveis, né? O tipo de coisa que só existe em filme. Mas a gente consegue se aproximar muito disso, às vezes até de maneira assustadora na realidade, porque você tem pessoas que estão muito fora da curva, né? E eu tenho sorte assim de conhecer algumas pessoas que são assim. Eu não sou assim definitivamente, eu sou um cara assim, extremamente mediano, mas esforçado. Mas eu conheço pessoas que têm uma memória assombrosa, né? Que você teve uma conversa com ela 4, 5 anos atrás e ela continua lembrando dos detalhes da conversa. Eu lembro de uma colega, né, na faculdade que ela literalmente dormia nas aulas e aí quando a gente se juntava para estudar, ela lia uma vez ou no máximo 2 vezes assim, o material e ela sabia o material assim no detalhe, no detalhe. E era uma pessoa tranquila, sempre foi uma pessoa tranquila, sempre foi uma pessoa que levou tudo muito leve, né? Nunca teve aquelas crises assim de choro, de pânico que era muito comum ter na faculdade, a gente via muito disso, assim, infelizmente. E ela tirava notas altíssimas, assim, até onde eu sei, né? Ela continuou sendo uma excelente médica. E a gente encontra pessoas assim em outras carreiras também, né? Então, por exemplo, existem pessoas em bancos de investimento que conseguem ter insights sobre o mercado que as outras pessoas normalmente não têm. Existem pessoas, por exemplo, na engenharia que conseguem ter ideias de projeção que outras pessoas não têm, né? O que faz essas pessoas serem diferentes? O que é a essência, né? Hoje muito se fala de transtorno de espectro autista, de altas habilidades, né? E que eu, sinceramente, como médico, assim, olha, gente, eu não engulo essa história porque de repente todo mundo tem esse diagnóstico, né? E assim, os diagnósticos são feitos a gogô, quer dizer, não tem critério nenhum, basta você ir em um neuropsicólogo qualquer aí que eles fazem qualquer teste, né? E eu digo muito por experiência própria, tá? Assim, eu passei muito tempo em departamento psiquiátrico fazendo esses testes, né? Para ver que esses testes eles podem ser, eu não vou falar fraudados, né? Não é fraudado assim, mas você conhecendo as respostas dele e você, na verdade, sendo um pouquinho assim, eh, consciente disso, você consegue dar a resposta meio que de modo a induzir, né, como é que se diz, né, um diagnóstico, né? E aí cabe ao avaliador você fazer a ponderação sobre isso ou não. Mas deixando isso de lado, quer dizer, para além dessas bobagens, me desculpa, mas para além dessas bobagens, né, o que é que realmente faz então uma pessoa excepcional? Eu tô aqui para te dizer que não é o dom, não é o dom, né? Não é aquela coisa divina, assim, aquela iluminação que cai do céu e que de repente faz você ser fora da curva, que faz você ser melhor do que os outros. Até porque, né, se fosse esse o caso, bastaria a pessoa não fazer nada que ela seria excepcional. E a realidade prática mostra pra gente que não é assim, né? O que a gente vê, na verdade, é que essas pessoas que são excepcionais, elas são dotadas de uma qualidade, né, sim, né, mas que elas colocam à prática, né, por muito tempo, de maneira muito diferente das outras, e que isso sim torna-se o grande diferencial delas. E essa capacidade é a capacidade de se focar. É única e exclusivamente isso, né? Claro que existem as aptidões, existem contextos que favorecem você desenvolver melhor uma habilidade ou outra, né? Mas fundamentalmente o contexto individual, quer dizer, a sua capacidade individual, que é o que te permite fazer esse tipo de transformação é o seu foco. Quer dizer, quando eu digo foco, é foco no sentido literal mesmo, tá, gente? Tipo, você vai estudar e ao invés de você pega o celular, você dá o tab no computador, abre mais uma aba e você vai ver pornografia, você precisa ouvir uma música. Será que o Brasil ganhou o jogo hoje? Ao invés de você fazer 1000 coisas diferentes, é você ignorar tudo e se empenhar para fazer só uma coisa, tá? Dá pra gente ir para outras instâncias disso. Essa é a instância mais imediata, né? O foco de você manter a sua atenção concentrada, né, sobre uma atividade só. Mas pode ser mais longe do que isso.
Uma pessoa que é muito focada, ela não tem 3, 4, 5 projetos ao mesmo tempo. Até porque, para você realmente conseguir ir além com algum projeto, para você progredir com algum projeto, você tem que se empenhar sobre ele. E aí, naturalmente, quando você se empenha sobre um projeto, não dá tempo de você se empenhar sobre os outros, certo? Até porque, para você conseguir começar a ter resultados, você tem que falhar, você tem que fazer reajuste de rota, você tem que estudar muitas vezes sobre aquilo que você está fazendo. Isso vale para tudo, né? Até para você cozinhar. Não tem como você ficar excepcionalmente bom em cozinhar se você não pegar, ir lá, comprar os ingredientes, ver qual que é bom, ver qual que é ruim, aí você cozinha, descobre que cozinhar desse jeito não faz, não fica legal, você tem que fritar mais, ou a temperatura tem que ser feita de outro jeito. Aí você começa a estudar sobre os materiais da cozinha, sobre qual panela é boa, qual panela não é. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Tudo isso leva tempo. Né? Na verdade, você ficar bom em absolutamente qualquer coisa leva tempo. E aí, como leva muito tempo, e você tem um tempo limitado, né? Você não consegue ficar bom em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, naturalmente, tá? Uma pessoa que ela é excepcional em uma coisa, ela decidiu ficar boa só naquela coisa. Né? Vou trazer um exemplo do meu universo aqui, da medicina. Né? A gente não fica bom em várias coisas. Né? Existem especialidades que acabam lidando, né? Elas fazem interface com várias outras especialidades, mas elas não são super especialistas em nenhuma delas. Então, por exemplo, você tem a clínica médica, em alguns lugares é chamado de medicina interna, né? No exterior também, né? Aqui na Europa, inclusive, é chamado de medicina interna também, ou clínica médica, depende do lugar. Que você é um clinicão, a gente fala, né? Você é um grande clínico, você estuda um pouquinho de cada especialidade, você manja um pouco de tudo, mas você não manja pra caralho de uma especialidade. Você não é o cara que sabe os detalhes, as nuances de cada tratamento, de cada doença específica, não. Então, geralmente, você acaba fazendo uma subespecialização e, de repente, você se especializa, subespecializa, né? Em cardiologia, em endocrinologia, né? Em alguns lugares é diferentes, né? Então, por exemplo, aqui na Itália não tem isso, não. Né? Você acaba fazendo direto cardiologia, você acaba fazendo direto endocrinologia e assim por diante. Mas a ideia é, você tem uma especialidade, né, em que o cara só estuda aquilo. E aí você tem um cara que manja um pouquinho de tudo, né? É a mesma coisa em outras profissões, né? Você vai ter um cara que manja um pouco de tudo, mas o cara que é realmente excepcional, é ultra especialista, ele pegou uma coisa só e decidiu se aprofundar naquilo. E geralmente esse é o cara que consegue resolver problemas que ninguém consegue. E aí é por isso que ele ganha muito bem. Né? Então, você vê como quase que, né, pela lógica natural das coisas, como você é um cara que entende muito de um assunto muito específico e você vai lidar com um problema muito específico, você vai ser, normalmente, bem remunerado para lidar com aquele problema específico, desde que exista uma boa demanda no mercado para ele. Né? Não adianta também você ser, sei lá, cara, ultra especializado em montar, caralho, sei lá, castelo de carta com baralho. Assim, não serve nada a ninguém. Então, você vira um especialista de alguma coisa que ninguém precisa. Mas, brincadeiras à parte, o meu ponto é que quanto mais você se foca, quanto mais você se empenha, quanto mais você se dedica sobre uma coisa só, mais você maximiza as chances de que você consiga se destacar, que você consiga sair na frente de todo mundo. Só que o preço de tudo isso, e que é o que a maioria das pessoas não tem coragem de pagar, é que você tem que abrir mão de todo o resto. Aliás, muitas vezes você tem que abrir mão da sua vida pessoal, você tem que abrir mão de, como é que se diz? De relacionamento. Você tem que abrir mão de lazer muitas e muitas e muitas vezes, para não dizer que é a regra você abrir mão de lazer. Né? Para pensar assim, o brasileiro ele odeia empreendedor por alguma razão, né? Mas para pensar nos grandes empreendedores, assim, empresários de sucesso, né? Assim, os caras trabalham de domingo a domingo muitas vezes, né? Assim, são pessoas ambiciosas, workaholics. O médico, e eu digo isso porque eu faço isso, tá? Assim, ontem eu estava trabalhando, hoje eu estou de folga, mas assim, a gente trabalha de domingo a domingo muitas vezes, por um período prolongado. Não é saudável, não é legal, mas assim, é o que a profissão requer. E aí você acaba sendo bem recompensado por isso. Mas assim, porra, para pra pensar. Você trabalhar 72 horas por semana também, você tem que ter alguma coisa de retorno. É, de novo, né? O preço que você paga para ficar bom em alguma coisa, invariavelmente é o esforço. É uma grande obviedade. É uma coisa simples, que aparentemente todo mundo sabe, mas ao mesmo tempo todo mundo esquece.
Quanto mais você se empenha em uma coisa só uma coisa, é quase que inevitável. Não tem como você ficar ruim nela. Você passa tanto tempo exposto, errando, fazendo de novo, testa, né? É que nem estudar para a prova, cara. Não tem erro. Se você só estuda para a prova, mas não tem erro, você vai bem eventualmente. Mas a regra é, você só vai estudar para a prova e você vai estudar de verdade, você não vai fazer um pseudo estudo, né? Que você está no computador, aí você de novo abre uma aba, liga para um amigo, aí você vai ver pornografia, você vai jogar um jogo, você vai ver o que tem na geladeira, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. A regra é, ou você entrega tudo que você tem da sua vida para uma coisa só, ou você não faz nada e você não se destaca. É isso.